O Tiranossauro Rex, o rei dos dinossauros, o predador alfa que todos temem. Com uma mordida capaz de esmagar um carro, ele domina o imaginário popular. Mas e se eu te dissesse que no mundo pré-histórico, o T-Rex estava longe de ser invencível? Imagine só, um tanque de guerra vivo que anula a mordida do T-Rex. Um gigante 10 vezes mais pesado que pode simplesmente pisoteá-lo. E até mesmo predadores aquáticos capazes de arrastá-lo para uma morte certa. Vamos analisar, com base na ciência, os animais que poderiam vencer o T-Rex facilmente. Prepare-se para ver o rei cair. Anquilossauros. Como e por que o Anquilossauros pode matar o Tiranossauro Rex? O Tiranossauro Rex é, sem dúvida, o dinossauro mais famoso da história. No entanto, o Anquilossauros, muitas vezes subestimado, poderia ser um rival à altura. Com sua armadura natural e cauda mortal, esse herbívoro não era uma presa fácil. Na verdade, em certas situações, poderia até matar um Tiranossauro Rex. O Anquilossauros não era apenas um comedor de plantas. Ele era um tanque vivo, com 5,4 a 9 metros de comprimento, 1,5 a 2 metros de altura na cabeça, 1,6 a 3,5 na altura das costas, e um peso de 2,5 a 11 toneladas, tinha uma couraça óssea que cobria todo o corpo. Seu ponto mais perigoso, no entanto, era a cauda. O corpo do Anquilossauros era recoberto por uma armadura de placas ósseas, osteodermos, e espinhos laterais. Isso tornava muito difícil ao T-Rex encontrar um ponto vulnerável para morder. Se o predador tentasse morder por cima ou pelos lados, estaria exposto ao contra-ataque da cauda. O Anquilossauros tinha um centro de gravidade baixo e pernas curtas, o que o tornava difícil de virar ou derrubar. Ele poderia se posicionar com a cabeça para dentro e a cauda voltada para o inimigo, uma muralha viva armada. O T-Rex teria que se aproximar muito para tentar atacar, o que o colocaria na zona de impacto do porrete caudal. Embora o tiranossauro tivesse uma mordida incrivelmente poderosa, ele precisava se aproximar da presa. Isso o colocava em risco. O Anquilossauros, ao perceber a aproximação, poderia girar rapidamente e desferir um golpe com a cauda. Com uma armadura corporal completa, com espinhos laterais e porrete ósseo na cauda, o Anquilossauros pode nocautear o T-Rex. O Anquilossauros, embora fosse um dinossauro herbívoro e quadrúpede, era extremamente bem armado para se defender, especialmente contra predadores como o Tyrannosaurus Rex. Ele não apenas sobrevivia a ataques, em certas situações, poderia matar um T-Rex com um golpe certeiro. Além disso, sua couraça o protegia contra mordidas superficiais. Se o T-Rex atacasse pelos lados ou de frente, encontraria uma parede de ossos e escamas grossas. Assim, o Anquilossauros tinha a vantagem da resistência e da contraofensiva. É nesse momento que o predador vira a presa. Impossibilitado de continuar o ataque, ele se afasta ou, em casos extremos, cai e morre por infecções ou pela incapacidade de caçar. O T-Rex era ágil para o seu tamanho, mas ainda assim, lento em manobras curtas. Sua visão frontal o ajudava na caça, mas não protegia os flancos. Suas pernas compridas e expostas eram vulneráveis ao golpe baixo da cauda do Anquilossauros. O Anquilossauros tinha uma cauda musculosa e rígida, com uma massa óssea enorme na ponta. Essa estrutura podia pesar dezenas de quilos. O Anquilossauros podia girar o corpo e acertar um golpe direto nas pernas, costelas ou crânio do predador. Com uma fratura de fêmur, o T-Rex fica incapacitado, que não consegue mais andar ou caçar. Com fratura de costelas ou bacia, o T-Rex terá hemorragia interna e dor intensa, levando à morte. Caso receba golpe na cabeça ou mandíbula, terá trauma craniano ou morte instantânea. Segundo estudos biomecânicos, a força de impacto do golpe poderia ultrapassar 4 toneladas força, o suficiente para quebrar os ossos de grandes terópodes. Mas lembrando que estou falando da vitória do Anquilossauros, pois o T-Rex também pode vencê-lo. Os saurópodes como Alamosaurus, Argentinosaurus, Patagotitan ou Sauroposeidon chegavam a tamanhos impressionantes. O Alamosaurus mede de 26 a 30 metros de comprimento, a altura no ombro chegava a 5 metros. Com o pescoço erguido, poderia elevar a cabeça a uma altura de 8 a 12 metros.
dependendo da postura. Agora, sobre seu peso, estimativa mais conservadora dão um peso de 30 a 35 toneladas. As estimativas maiores são de 72 a 80 toneladas, para espécimes muito grandes. Argentinosaurus é um colosso com 30 a 35 metros de comprimento. Algumas estimativas chegam de 37 a 40 metros de comprimento, a altura máxima estimada com pescoço erguido é de 20 a 21 metros, a altura até os ombros é estimada em 7 metros. O seu peso é de 60 a 90 toneladas, alguns propõem estimativas extremas de 100 toneladas. Patagotitã, esse gigante media de 31 a 37,5 metros de comprimento, com 8 a 9 metros na altura do ombro. O Patagotitã podia erguer a cabeça a algo em torno de 15 a 20 metros do chão, se levantasse o pescoço o máximo possível, e suas estimativas de peso variam de 50 a 77 toneladas. Sauroposeidon, com 27 a 34 metros de comprimento, a altura de elevação máxima com pescoço erguido é de 17 a 18 metros. A altura ao ombro estimada é de 6 a 7 metros. E tinha um peso de 40 a 60 toneladas. Esses animais são grandes demais para o T-Rex, e brevemente vou fazer um vídeo sobre maiores saurópodes. Já o T-Rex, embora fosse um dos maiores predadores terrestres de todos os tempos, onde os maiores indivíduos possuem tamanhos de 12 a 13 metros de comprimento e 3 a 4 metros de altura, e um peso de 10 a 12 toneladas, sendo que Golias possui 13 toneladas ou mais. Essa diferença colossal torna a comparação quase desproporcional. É como comparar um elefante com um leão, ou até bem mais do que isso, o leão é temível, mas não é páreo para o peso bruto e a força de impacto do elefante. Mesmo que o T-Rex conseguisse morder um saurópode, seu couro espesso, tamanho corporal e massa muscular poderiam reduzir o efeito dos ataques, permitindo que o herbívoro reagisse. Uma luta prolongada com um animal de 10 vezes o seu peso poderia levar o predador à exaustão, trauma interno ou até à morte por contra-ataque. Um T-Rex atacando um saurópode adulto colossal corria risco real de morte. Predadores preferem presas mais fáceis, jovens, doentes ou isoladas. Então é improvável que um T-Rex atacasse diretamente um Patagotitã adulto saudável. Se o fizesse, estaria apostando alto e poderia pagar com a vida. As principais formas pelas quais um saurópode colossal poderia matar um T-Rex são pisoteamento ou esmagamento, golpes de cauda, usar seu peso corporal com movimentos bruscos como arma passiva e defesa coletiva. Saurópodes frequentemente viviam em grupos. Se o T-Rex atacasse, vários adultos poderiam cercá-lo ou afugentá-lo juntos, usando caudas e tamanho como defesa ativa. Isso aumenta a chance de ferimentos fatais no predador, ou pelo menos uma retirada forçada. Triceratops. O Triceratops horridus, famoso dinossauro com chifres e gola óssea, era um dos herbívoros mais perigosos do Cretáceo, e um dos poucos com potencial real de matar um Tyrannosaurus rex em combate direto. Apesar de herbívoro, o Triceratops era extremamente bem armado e musculoso, e fósseis sugerem que confrontos entre ele e o T-Rex realmente aconteciam. O Triceratops possuía 2 chifres frontais longos e fortes, com cerca de 1 metro de comprimento cada, além de um chifre nasal menor. Se percebesse uma ameaça, podia abaixar a cabeça e investir como um touro, com grande força e velocidade. Se os chifres atingissem, o tórax ou barriga do T-Rex faria perfuração de órgãos vitais, na perna causaria imobilização, no pescoço ou mandíbula seria morte instantânea ou fratura letal. Triceratops tinha um tamanho de 6,7 a 9 metros, 2 a 3 metros de altura e podia pesar de 6 a 12 toneladas, semelhante ou até mais que alguns T-Rex, e tinha uma velocidade estimada de 20 a 25 km por hora. Sua estrutura muscular era projetada para empurrar, resistir e atacar com força bruta. Um empurrão ou trombada forte poderia derrubar ou desestabilizar o T-Rex, abrindo espaço para um golpe mortal com os chifres. A gola, ou escudo, do Triceratops, feita de osso, protegia o pescoço contra mordidas. Ela poderia desviar ou absorver parte da força da mordida do T-Rex,
dando tempo para o Triceratops contra-atacar. Era um animal territorial e provavelmente defendia-se de forma ativa, especialmente contra predadores. Estudos de fósseis mostram que muitos Triceratops sobreviveram a mordidas de T-Rex, indicando que lutavam de volta, e venciam às vezes. O Triceratops podia matar um Tyrannosaurus Rex, principalmente se o surpreendesse ou conseguisse uma investida bem-sucedida com os chifres. Era um herbívoro altamente perigoso, com defesas naturais e uma arma letal na cabeça. Em um duelo direto não era presa fácil, era um oponente digno. Deinosuchus. O Deinosuchus, cujo nome significa literalmente crocodilo terrível, foi um dos maiores crocodilianos que já existiram. E sim, ele tinha potencial para matar um Tyrannosaurus Rex, dependendo do ambiente e das circunstâncias do confronto. A seguir, veja como o Deinosuchus poderia matar um T-Rex, com base em evidências científicas e hipóteses plausíveis. 1. Emboscada aquática, ataque surpresa. O Deinosuchus vivia em rios e pântanos da América do Norte, o mesmo continente onde viveu o T-Rex. Se o T-Rex se aproximasse de um rio ou lago para beber água ou atravessar, o Deinosuchus poderia emboscar debaixo d'água, como os crocodilos modernos. Com uma explosão de força, agarraria a perna ou pescoço do predador com suas mandíbulas enormes. Estudos estimam que o Deinosuchus tinha uma força de mordida entre 18.000 e 23.000 newtons, talvez até mais, o suficiente para quebrar ossos de dinossauros grandes. Se mordesse o pescoço, costelas ou pernas do T-Rex, poderia causar fraturas letais ou arrancar grandes pedaços de carne e osso. Há fósseis de hadrossauros com marcas de dentes atribuídas ao Deinosuchus. Como os crocodilos modernos, o Deinosuchus provavelmente usava a técnica do rolamento da morte, onde gira rapidamente para despedaçar ou imobilizar a presa. Se conseguisse agarrar o T-Rex e puxá-lo para a água, poderia usar essa técnica para quebrar articulações ou causar lacerações massivas, levando à morte por choque ou hemorragia. Com 10,5 a 14 metros de comprimento, um peso de 6 a 14,57 toneladas, similar ao T-Rex, a altura no dorso era de 1,5 a 1,7 na altura das costas. Se esticarmos o seu comprimento para 15 metros, mantendo proporções semelhantes, um Deinosuchus de 15 metros pesaria aproximadamente 19 toneladas, a altura no dorso seria de 2 metros. Apesar de mais baixo, era muito robusto e poderoso, ideal para emboscadas. O T-Rex era um predador terrestre. Em terreno firme, ele teria vantagem. Mas perto de rios, brejos ou margens lamacentas, sua mobilidade diminuía. Se fosse surpreendido, escorregasse ou ficasse preso, viraria presa. O Deinosuchus não venceria o T-Rex em uma luta justa em campo aberto, mas poderia matá-lo facilmente em uma emboscada aquática. Com sua mordida esmagadora, técnicas de ataque furtivo e ambiente favorável, o crocodiliano pré-histórico tinha todas as armas para derrubar até mesmo o rei dos dinossauros, desde que no lugar certo, na hora certa. Purosaurus. O Purosaurus, um dos maiores crocodilianos já descobertos, tinha força, tamanho e mordida suficientes para matar um Tyrannosaurus Rex, principalmente em determinadas condições. Vamos explorar como isso seria possível, com base em dados científicos. Seu comprimento é de até 12,5 metros, seu peso é de 8,4 e 10,5 toneladas, sua altura do dorso é de cerca de 1,5 metros, e sua força de mordida é estimada em até 69.000 newtons ou 7 toneladas força. O Purosaurus era um predador emboscador, ficava imóvel em águas rasas, esperando a aproximação de presas grandes. Se um T-Rex estivesse bebendo água ou atravessando um rio, o crocodiliano poderia agarrá-lo nas pernas ou pescoço com um bote fulminante. A força de mordida do Purosaurus é considerada uma das mais poderosas entre vertebrados terrestres, superando até a do T-Rex, estimada em aproximadamente 35.000 a 57.000 newtons. Com uma mordida bem colocada na perna ou no pescoço do T-Rex, ele poderia fraturar ossos pesados, como o fêmur ou tíbia, arrancar grandes pedaços de carne e músculo, imobilizar ou matar o predador por trauma ou hemorragia. Como crocodilos modernos,
O Purosaurus provavelmente usava o Death Roll, girar violentamente com a presa na boca para despedaçá-la. Se agarrasse o T-Rex e conseguisse puxá-lo para a água, poderia desmembrar membros, romper a coluna vertebral ou simplesmente afogar o dinossauro. Em terra seca, o T-Rex teria grande vantagem com agilidade, postura ereta e visão. Mas perto de margens de rios ou brejos, o Purosaurus teria uma chance real de matar até um adulto saudável de T-Rex, se conseguisse atacá-lo por surpresa. Embora vivessem em épocas e continentes diferentes, o Purosaurus seria um dos únicos animais pré-históricos com poder real para matar um T-Rex, desde que não ambiente certo, como margens lamacentas ou áreas alagadas. Sua mordida esmagadora e estilo de caça emboscado o tornavam um predador extremamente perigoso, mesmo para o rei dos dinossauros, Megalodon. Colocar o Megalodon, o tubarão pré-histórico gigante, contra o Tyrannosaurus Rex, o icônico dinossauro carnívoro terrestre, é o tipo de confronto que só poderia acontecer em um filme ou videogame. Mas vamos imaginar esse cenário divertido com base em fatos científicos. Então, o único jeito do Megalodon matar o T-Rex seria se o T-Rex caísse na água. Esse gigante podia atingir de 24 a 25 metros de comprimento e pesar até 94 toneladas. Antes ele era estimado em 15 a 21 metros de comprimento e um peso de 30 a 62 toneladas. Seu ataque preferido, como os grandes tubarões modernos, seria um ataque rápido vindo de baixo, mirando a barriga do T-Rex. Mordida extremamente poderosa, capaz de aplicar entre 108.000 a 182.000 newtons, ou 11 a 18,55 toneladas, mais do que qualquer predador conhecido. O T-Rex levaria uma mordida massiva, provavelmente morrendo por hemorragia ou tendo partes do corpo arrancadas. Mosasaurus. A batalha entre o Mosasauro e o Tiranossauro Rex é um cenário hipotético, pois eles viviam em ambientes diferentes. O Mosasauro dominava os mares e o T-Rex, a terra. No entanto, se um encontro ocorresse, o Mosasauro teria uma vantagem esmagadora na água, e o método de abate seria focado na mobilidade e no poder de mordida subaquáticos. A única situação provável em que esses dois predadores se encontrariam seria em águas rasas, como um litoral ou um estuário. Nesse ambiente, o Mosasauro teria várias vantagens para matar o T-Rex. Este seria o método mais eficaz. O Mosasauro, como um réptil marinho adaptado, possui uma mobilidade explosiva na água, enquanto o T-Rex estaria em grande desvantagem, mesmo que fosse um bom nadador. O Mosasauro poderia usar sua velocidade e agilidade aquáticas para realizar um ataque de explosão de velocidade em curta distância. O Mosasauro era um réptil marinho enorme, com comprimentos estimados de 12 a 18 metros de comprimento e pesos variando de 10 a 25 toneladas. O impacto de um mosasauro, com cerca de 18 metros de comprimento e 25 toneladas, colidindo com um Tyrannosaurus na água, poderia quebrar uma ou ambas as pernas do dinossauro. Se a perna do T-Rex fosse quebrada, ele não conseguiria nadar ou se equilibrar. Com a mobilidade comprometida, o T-Rex, que depende de suas pernas para se mover, mesmo nadando, seria incapaz de se manter na superfície e acabaria se afogando. A mordida do mosasauro seria a principal arma para causar dano direto e trauma massivo. Embora o T-Rex seja conhecido por ter uma das mordidas mais fortes já registradas em um predador terrestre, alguns mosasauros também tinham uma força de mordida comparável ou ligeiramente superior. A diferença-chave seria onde a mordida seria aplicada. O mosasauro provavelmente atacaria o pescoço, a cauda ou a parte inferior das pernas do T-Rex para causar sangramento, trauma e perda de estabilidade. Após a mordida, o mosasauro usaria sua força colossal para arrastar o T-Rex para águas mais profundas, onde a desvantagem do dinossauro terrestre seria máxima. Na profundidade, o mosasauro tem controle total para dilacerar ou afogar o T-Rex. Em resumo, o mosasauro venceria utilizando seu domínio do meio aquático, transformando o T-Rex, mesmo um bom nadador, em uma presa imobilizada, que seria então facilmente afogada e ou desmembrada.
O T-Rex só teria uma chance se o mosasauro fosse retirado da água e estivesse indefeso em terra. Paleoloxodon. Este é um cenário hipotético popular e fascinante no mundo da paleontologia, já que o Paleoloxodon namadicus, o maior mamífero terrestre conhecido, e o Tyrannosaurus rex viveram em eras e continentes diferentes, nunca se encontrando. Em um confronto direto, esse elefante gigante teria várias vantagens que o permitiriam matar o T-Rex. O método principal seria a combinação de força bruta esmagadora e alcance de suas presas. Paleoloxodon namadicus era colossal, com estimativas de altura no ombro de 4,5 a 5,5 metros e peso de 18 a 22 toneladas, e tinha um comprimento de 8 a 9 metros. Os maiores espécimes de T-Rex, como o Sioux, Scott e Golias, nos mostram que o tiranossauro pesava cerca de 10 a 13 toneladas, com esses espécimes grandes, e tinha cerca de 4 metros de altura no quadril. O elefante gigante mataria o T-Rex usando as seguintes táticas. O principal ataque do Paleoloxodon seria com suas presas, tusks, maciças e longas, que podiam atingir até 3,66 metros de comprimento. O elefante teria uma clara vantagem de alcance, podendo ferir o T-Rex com as presas antes que o predador pudesse se aproximar o suficiente para usar sua mordida. Uma investida frontal do Paleoloxodon visaria o ventre mole ou as pernas do T-Rex, incapacitando e matando o T-Rex rapidamente. O Paleoloxodon era pelo menos o dobro do peso de um T-Rex adulto. Esta diferença de massa seria o fator mais decisivo na luta. O elefante usaria sua massa para derrubar o T-Rex. Uma vez que o tiranossauro estivesse no chão, um predador bípede tão grande teria dificuldade em se levantar rapidamente, especialmente com o elefante mantendo a pressão. Com o T-Rex prostrado, o Paleoloxodon poderia usar seus pés maciços, como fazem os elefantes modernos, para esmagar a caixa torácica e os órgãos vitais do dinossauro, causando a morte por trauma maciço. Embora o T-Rex fosse um predador avançado, o Paleoloxodon, como todos os elefantes, era um mamífero altamente inteligente. O Paleoloxodon namadicus estava adaptado a enfrentar predadores de grande porte, como tigres dentes de sabre e outros carnívoros do Pleistoceno. Um elefante-touro, macho, em fúria, não seria facilmente intimidado e usaria sua memória e inteligência para se posicionar de frente, negando ao T-Rex qualquer chance de um ataque furtivo ou lateral, que seria a tática preferida do dinossauro. Para o T-Rex vencer, ele teria que evitar as presas e conseguir morder a parte superior das costas do elefante para causar um ferimento incapacitante com sua força de mordida esmagadora. No entanto, a altura e o alcance do elefante, que é quase 2 vezes mais alto no ombro do que a altura do quadril do T-Rex, tornam extremamente difícil para o predador chegar a um ponto vital, sem ser atingido primeiro pelas presas. Imagine essa superioridade de massa 18 a 22 toneladas do Paleoloxodon versus 10,5 a 13 toneladas do T-Rex. O Paleoloxodon namadicus o tornaria o vencedor. Paraceratherium. Este é outro cenário fascinante de confronto hipotético, pois o Paraceratherium, o maior mamífero terrestre de todos os tempos, semelhante a um rinoceronte sem chifres com pescoço de girafa, e o Tyrannosaurus rex, ambos nunca coexistiram. Em um embate direto, a principal arma do Paraceratherium para matar um T-Rex seria a sua força bruta, combinada com o seu peso avassalador e altura. Estima-se que ele tivesse cerca de 4,8 a 5,5 metros de altura nos ombros. Com o pescoço erguido, ele pode ter 9 metros de altura, aproximadamente com 7,4 a 9 metros de comprimento. Seu peso provavelmente variava entre 15 e 20 toneladas, com as maiores estimativas de peso sendo de 22 toneladas. Seu pescoço longo sustentava um crânio com cerca de 1,30 m de comprimento. Esse animal enorme tinha grande força e resistência. Já o T-Rex era um predador dominante, com grande força de mordida e agilidade para um dinossauro do seu tamanho, e um corpo feito para combate. Mas o Paraceratherium pode ser um problema para o Tyrannosaurus rex, por causa do seu tamanho enorme. Assim como um rinoceronte moderno,
o Paraceratherium usaria uma estratégia de investida maciça para desequilibrar ou ferir o T-Rex. Uma carga frontal colocaria em movimento 15 a 20 toneladas de massa, um poder de impacto muito superior ao que o T-Rex estava acostumado a caçar, como o Triceratops, que tinha armadura, mas era mais leve. O objetivo principal seria derrubar o T-Rex bípede. Uma vez no chão, o Paraceratherium usaria seus pés maciços para esmagar a caixa torácica e a cabeça do dinossauro. O peso do mamífero geraria trauma maciço e morte instantânea por falência de órgãos internos. Embora não tivesse chifres ou presas como arma primária, o Paraceratherium possuía um par de pequenas presas, incisivos, no maxilar superior e inferior. Sua verdadeira defesa de ataque seria sua boca e pescoço musculoso. Se o T-Rex se aproximasse para tentar morder o flanco ou a perna, o Paraceratherium usaria a força de seu pescoço para desferir mordidas defensivas ou, mais importante, balançar a cabeça e o pescoço para forçar o T-Rex a recuar. A grande altura do Paraceratherium, cerca de 1 metro a mais que um T-Rex no quadril, o tornaria um alvo difícil de atacar para o predador. O T-Rex seria incapaz de morder o topo das costas do mamífero sem se expor totalmente. O Paraceratherium representava uma ameaça de tamanho que o T-Rex, um predador que prefere presas mais fáceis, provavelmente evitaria em circunstâncias normais, especialmente um adulto saudável. Se forçado a lutar, o T-Rex teria que atacar as partes vulneráveis, pescoço ou flancos, a partir de baixo, onde estaria em perigo de ser atingido pela pata do mamífero. O T-Rex teria uma chance de vitória se conseguisse alcançar o pescoço mais longo do Paraceratherium sem ser esmagado. O pescoço é um ponto vulnerável, já que o Paraceratherium não tinha a armadura óssea de dinossauros como o Triceratops ou o Anquilossauro. No entanto, em um confronto frontal, a força esmagadora e a altura colossal do Paraceratherium lhe dariam a vantagem de controlar a luta e usar seu peso para acabar com o T-Rex rapidamente. Mamute. Em um cenário de confronto hipotético entre as maiores espécies de mamutes contra um Tyrannosaurus Rex, o mamute mataria o T-Rex utilizando suas duas principais armas: as presas longas e curvas e a força bruta de sua massa corporal. Os mamutes apresentavam uma grande variação de tamanho. Para poder vencer o Tyrannosaurus Rex, vamos imaginar espécies gigantes de mamutes, e futuramente vou fazer um vídeo sobre esse animal com todas as espécies. Os mamutes gigantes que podem desafiar o tiranossauro são as seguintes espécies. Mamute trogontere, ou mamute da estepe, possui 4 a 4,5 metros na altura do ombro, 7 metros de comprimento, e um peso de 10 a 15 toneladas. Mamute columbi, ou mamute columbiano, possui 3,7 a 4,3 metros na altura do ombro, 4 a 4,5 metros de comprimento, e um peso de 8 a 12,5 toneladas. Mamute sungari, que pode ser sinônimo de mamute trogontere, possui 4,5 a 5,3 metros na altura do ombro, 9,1 metros de comprimento, e um peso de 9 a 17 toneladas. E estimativas maiores dão um peso de 19 toneladas. E mamute imperator possui 4,3 a 5 metros na altura do ombro, 6,5 metros de comprimento e um peso de 14 toneladas. O mamute usaria um comportamento de defesa agressivo, muito parecido com os elefantes machos modernos, em estado de must, ou irritados, que consiste em carregar o oponente e empalar. Esta seria a principal arma letal do mamute. Em um ataque ao T-Rex, o mamute as usaria para manter o predador à distância e em seguida mirar em áreas vitais, como o flanco, o abdômen, sem proteção de armadura ou, de forma crucial, os músculos da perna. Se o mamute atingisse o abdômen do T-Rex com suas presas, ele poderia causar uma perfuração fatal e trauma maciço aos órgãos internos, algo que a mordida do T-Rex, embora poderosa, não conseguiria alcançar por causa da camada de pele e músculo do dinossauro. Um ataque bem-sucedido nas pernas do T-Rex, que sustentavam seu corpo bípede, poderia quebrar o equilíbrio e imobilizá-lo, tornando-o vulnerável. Uma vez que o T-Rex estivesse no chão, o mamute terminaria a luta com a força de seu peso.
O mamute, sendo um quadrúpede de centro de gravidade baixo e alta estabilidade, faria uma carga maciça para empurrar e derrubar o T-Rex. Ao cair, o dinossauro estaria indefeso contra os pés do mamífero que o pisotearem com força equivalente a várias toneladas, esmagando costelas, vértebras e o crânio, causando a morte. Embora não seja um golpe de morte, as características defensivas do mamute facilitariam sua vitória. O mamute lanoso tinha uma pele muito grossa e uma camada de gordura densa, além de sua famosa pelagem. Essa proteção tornaria muito difícil para a mordida do T-Rex causar um ferimento letal instantâneo, a não ser que atingisse o pescoço ou a cabeça com perfeição. Mamutes eram animais sociais e provavelmente mais inteligentes que o T-Rex, assim como os elefantes são mais inteligentes que os répteis. Eles seriam capazes de avaliar melhor o risco e empregar táticas defensivas superiores para proteger seus pontos fracos. Em resumo, a vitória do mamute dependeria de sua capacidade de usar suas presas como lanças para ferir gravemente ou desestabilizar o T-Rex, seguido por uma ação de pisoteio esmagador. Xantungosaurus. O Xantungosaurus é maior que o Edmontosaurus. Esse animal é maior e mais pesado que o T-Rex, levando uma vantagem significativa mesmo em uma batalha equilibrada. Embora o tamanho do Xantungosaurus o tornasse forte e resistente, ele não possuía armas ofensivas comparáveis aos dentes e à mordida do T-Rex. Com base nos materiais fósseis, o Xantungosaurus possui 14,7 a 16,6 metros de comprimento, 4 a 5 metros de altura nos ombros, em postura quadrúpede. Se levantado sobre as patas traseiras, poderia ultrapassar os 10 metros de altura, incluindo pescoço e cabeça elevados, e um peso de 16 a 25 toneladas, o crânio tipo mede 1,63 m de comprimento. Em um combate entre o Xantungosaurus e o T-Rex, a vitória do herbívoro dependeria inteiramente de sua massa e força de impacto, utilizando seu corpo gigantesco como uma arma contundente. O Xantungossauro, como a maioria dos herbívoros gigantes sem armas pontiagudas, como chifres ou presas, usaria a força e o tamanho para afugentar o predador ou matá-lo por trauma. O Xantungossauro seria mais lento que o T-Rex, mas sua inércia e massa eram armas poderosas. Ao ser atacado, seu movimento mais eficaz seria se mover ou cair com força sobre o T-Rex. Em vez de fugir, um Xantungossauro encurralado ou defendendo sua manada usaria sua força para carregar e empurrar o T-Rex. Seu objetivo seria derrubar o predador. Se o Xantungossauro conseguisse cair ou rolar sobre o T-Rex, as 16 ou mais toneladas esmagariam as costelas e os órgãos internos do predador, causando a morte. Embora não fosse uma cauda armada com espinhos como a de um anquilossauro, a cauda de um Xantungossauro era composta por músculos e ossos maciços. Se o T-Rex tentasse flanquear ou atacar o lado do Xantungossauro, o hadrossauro usaria sua cauda longa e musculosa como um chicote poderoso. O golpe não causaria perfurações, mas um impacto de 15 a 20 metros de comprimento de cauda poderia atingir o T-Rex com força suficiente para quebrar ossos, deslocar articulações ou causar trauma contundente grave. Um golpe bem-sucedido nas pernas do T-Rex poderia imobilizá-lo, tornando-o fácil de ser derrubado. O Xantungossauro era principalmente quadrúpede, mas podia se levantar sobre as duas patas traseiras para correr ou se defender, o que lhe daria uma altura e alcance impressionantes. Um coice bem direcionado de sua pata traseira, semelhante ao de uma girafa ou cavalo, poderia atingir o T-Rex com a força de um veículo em movimento, quebrando ossos e forçando o predador a recuar. A chance de vitória do Xantungossauro dependeria de anular a principal arma do T-Rex, a mordida. Ele faria isso usando seu tamanho colossal para intimidar e, se a luta fosse inevitável, usar o peso para esmagar o T-Rex ou sua cauda para causar danos incapacitantes, quebra de ossos ou imobilização, abrindo caminho para o golpe final de esmagamento. É uma luta de força bruta e peso, Xantungossauro, contra poder de mordida e agilidade, na qual o animal maior e mais pesado tem boas chances de prevalecer. Edmontosaurus.
É altamente improvável que um edmontossauro conseguisse matar um T-Rex em um combate direto, especialmente se fosse um T-Rex adulto e saudável. Na maioria das vezes, a estratégia do edmontossauro era fugir ou se defender em grupo. No entanto, o edmontossauro não era uma presa indefesa. Se encurralado, um espécime adulto e grande poderia infligir um dano grave e potencialmente fatal no T-Rex usando a sua massa e força bruta. O Edmontosaurus adulto médio media cerca de 11 a 13 metros de comprimento, com altura no quadril de 2,8 a 3,2 metros e um peso de 5,6 a 7 toneladas. No entanto, a espécie podia crescer para tamanhos muito maiores, os indivíduos excepcionalmente grandes, indicados por fósseis como MUR 1142 e MUR 1609, são provas disso. Estes eram considerados muito raros, com os maiores indivíduos raros chegando perto de 15 metros de comprimento, com 3,5 a 4,5 metros de altura no quadril e pesando até 16 toneladas. O edmontossauro tinha uma cauda longa e extremamente musculosa. Embora não tivesse a clava óssea de um anquilossauro, ele podia usá-la como um chicote ou taco de beisebol maciço. Fósseis mostram evidências de que o edmontossauro usava a cauda como arma, indicando que era uma tática de defesa comum. Um golpe de cauda bem direcionado na cabeça, no pescoço ou nas pernas de um T-Rex poderia quebrar ossos, deslocar articulações ou causar hemorragia interna devido ao trauma contundente, incapacitando o predador. Se o T-Rex ficasse imobilizado, com a perna quebrada, por exemplo, ele não seria capaz de se alimentar e acabaria morrendo. O edmontossauro era um quadrúpede facultativo, o que significa que se movia tanto em 4 patas quanto em 2, quando necessário. Se o T-Rex se aproximasse por trás, um coice poderoso com a pata traseira, dado por um animal de várias toneladas, poderia atingir o T-Rex com força esmagadora. Um coice na mandíbula ou no tórax do T-Rex poderia quebrar dentes ou costelas, causando ferimentos graves que comprometeriam a capacidade do predador de caçar ou sobreviver a uma infecção. Se o T-Rex fosse derrubado, o edmontossauro poderia tentar um pisoteio, usando todo o seu peso para esmagar o corpo do predador. O edmontossauro também era considerado um corredor relativamente rápido e com grande resistência para seu tamanho. Embora a fuga fosse a principal tática de sobrevivência, o edmontossauro poderia usar sua velocidade para manobrar em torno de obstáculos ou terreno difícil, forçando o T-Rex a cometer um erro de cálculo. Se o T-Rex tropeçasse ou caísse durante a perseguição, o que era um risco significativo para um animal tão grande, o edmontossauro poderia rapidamente virar e usar sua massa para pisotear o T-Rex incapacitado ou ferido, resultando na morte. O edmontossauro não tinha um plano de ataque, mas sim uma defesa violenta e maciça. A única maneira de ele matar um T-Rex seria através de um golpe de cauda ou coice extraordinariamente bem-sucedido que o imobilizasse, permitindo que o edmontossauro completasse a morte por esmagamento. Como vimos neste vídeo, embora o Tiranossauro Rex fosse o predador terrestre mais temível e com a mordida mais poderosa de seu tempo, ele estava longe de ser invencível. Os animais que poderiam derrotá-lo exploravam uma das 3 grandes vantagens: a especialização em defesa. Dinossauros como o anquilossauro e o triceratops tinham uma armadura e armas ativas, o porrete caudal e os chifres, que transformavam o T-Rex de predador em presa ferida e desestabilizada. O poder colossal da massa, os saurópodes gigantes, o Paraceratherium e o Palaeoloxodon, e até mesmo o Xantungosaurus e os espécimes maiores de edmontossauro, usavam seu peso e tamanho para anular a agilidade do T-Rex, podendo matá-lo por esmagamento e trauma maciço. O domínio aquático. Predadores como o Mosasauro, Deinosuchus e Purosaurus eram mestres da emboscada. Para eles, o T-Rex era apenas um réptil terrestre lento e desajeitado na água, facilmente afogado ou desmembrado pela força esmagadora de suas mandíbulas. Agora finalizamos com a lista de animais que podiam vencer o T-Rex, mas se eu usasse a estimativa de tamanho máximo para o T-Rex, tendo cerca de 15 metros de comprimento, mais de 5 metros de altura,
e um peso de 15 a 18 toneladas, algumas lutas seriam muito diferentes, mas fiz com base em espécimes como Sioux, Scott e Golias. Cada um desses confrontos nos lembra que, mesmo o rei dos dinossauros, tinha limites e riscos. E aí, qual desses colossos você acha que venceria o T-Rex com a maior facilidade? E não se esqueça de se inscrever para mais duelos épicos da pré-história.